abrir lá o link do sala de aula. Peraí. Povo que não vem na aula, fica faltando de aula. Oh, meu Deus. Peraí que eu vou compartilhar aí. Milena, tá aí, ó. Esse é o link do sala de aula. Se precisar da senha, a senha é essa, ó. Lá você consegue baixar. Deu certo? Beleza, show de bola. Então tá. Então vamos voltar aqui para a apostila. Na aula passada, que foi há 1000 anos atrás, né, na quinta passada, que vocês estavam pulando carnaval, só que não. O que a gente viu? A gente viu um pouquinho de funções de várias variáveis, vimos derivadas parciais, né? E vocês vão ver aí ao longo dessa disciplina funções vetoriais, funções paramétricas, isso tudo está dentro de derivadas, tá? Sistemas de coordenadas, a gente vai aprender a converter as coordenadas cartesianas para coordenadas polares, tá? Integrais múltiplas, integrais de linha. Para quem não estava aí na aula passada, nós vamos continuar usando aqueles mesmos livros que a gente usou no cálculo 1, só que agora é volume 2 também. Então, de vez em quando a gente vai precisar de coisa lá do volume 1, de vez em quando a gente vai precisar de coisa do volume 2, tá? This call is now being recorded. Então, assim, em cada momento a gente vai ter que usar um determinado tipo de livro. Porque no cálculo 1 a gente aprendeu a derivar, integrar, né? E no cálculo 2 a gente vai derivar e integrar o tempo todo. Só que agora a gente vai trabalhar com funções de mais de uma variável, tá? Na aula passada, eu fui resolvendo alguns exemplos aí da minha cabeça, fui criando uns exercícios aí. Só que nessa aula agora, tem uns até que são parecidos com esses que estão aqui na apostila, ó. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer mais alguns dessa apostila aí, para a gente começar a acostumar como é que trabalha com várias variáveis e tal. Aí, galera, igual eu falei, os livros são os mesmos. Nós usamos o Leitold, né, que é o cálculo com geometria analítica. Depois eu vou colocar direitinho em sala de aula de novo, mas são os mesmos que vocês já estão acostumados. O cálculo com geometria analítica do Leitold, que é o vermelhinho. Aí tem o volume 1 e agora nós vamos precisar do volume 2. Tem o cálculo volume 1 e 2 do Stuart, que a gente usou também esse mês passado, tá? Só que eu acabo marcando mais exercício do Leitold, né? Porque, assim, tem também da Diva Fleming, né? Que é o cálculo, aí tem o volume 1 e 2, tá? São 3 livros, assim, que para mim são os melhores de cálculo, tá? São os mais completos e a gente vai pegando exercício de um, de outro, entendeu? É muito bom. O James é o mais complicado, assim, os exercícios são mais puxados. Diva, os da Diva Flame são mais levezinhos. Eu gosto do Leitold porque fica no meio termo. Tem hora que ele dá uns mais tranquilos, tem hora que ele dá uma puxadinha, que eu acho que é justo. Tem que começar do básico, né, para vocês entenderem o raciocínio e depois dar uma apertada, né? Porque para vocês verem como é que trabalha com coisas mais complicadas. Então, ó, voltando aqui, nessa apostila, quem não está com o link da apostila aberto aí, abre aí, tá? Nessa apostila, a gente tem aqui derivadas, né? Tá vendo? Relembrando
coisa do cálculo 1, ó. Como é que faz derivada de constante. Então, quem está com a memória aí um pouco, assim, em falha, quem esqueceu um pouquinho dessas coisas aí, usa aqui também a apostila, ó, tá bem resumido, tem uns exemplos, refaz esses exemplos, que vai ajudar bastante, ó. Tem a resolução aqui de algumas propriedades, ó. Como é que faz uma derivada dessa? Quando você tem uma constante multiplicando aqui uma função, né? Uma função, uma raiz, ó. Essa função é uma raiz. E assim, tem muita coisa bacana aqui nessa apostila, ó, para vocês aproveitarem, tá? Integral, ó, a gente vai agora trabalhar com integrais de várias variáveis. Então, aqui também tem umas regrinhas relembrando. Esse material é muito bom, é de um professor da Estácio, e eu estou aproveitando ele aqui porque eu achei bem bacana, bem resumido, tá? Da Estácio do Rio. A apostila está no sala de aula. Ô, Dani, Ah, tá, dá um zoom para a gente vocês acompanharem aí. Tá, vou dar. Aqui tá pequenininho, né? Esse melhorou. Então, aqui, ó, tem a definição de derivadas parciais. Tudo que a gente aprendeu lá no cálculo 1, lembra quando era para resolver pela definição? Aqui tem também, agora para várias variáveis, tá? Por enquanto, eu não vou trabalhar pela definição, não. Em algum momento a gente volta aqui para fazer, tá? Por enquanto, vamos começar nesses aqui, só para vocês entenderem como é que faz quando a gente tem mais de uma variável, tá? Olha, na apostila, depois que tem essa parte aí, tem uns exemplos aqui, ó. Na página 10, ó, aqui no meu arquivo está na página 10. Tem uns exemplos parecidos com o que a gente fez na aula passada, tá? Eu acho que está bem parecido. Não sei se tem igualzinho não, mas está bem parecido. Aí, como eu sei que teve uma galera que não acompanhou a aula passada, e também é bom para quem assistiu a aula passada, vou continuar trabalhando com esses exemplos aqui, fazendo mais derivados, reforçando, né? Reforçando aí essas derivadas para que vocês entendam como é que funciona quando a gente tem várias variáveis, tá? Então, vamos fazer bastante exercício para que vocês fixem cada vez mais essas funções aí, tá? Então, olha só. Nesse primeiro exemplo que está aí, a gente tem a seguinte função, ó. A gente tem x ao quadrado, y ao cubo e z elevado a 100. E aí, hoje é dia 18/2, né? Isso aí são derivadas parciais. Tá? Então, gente, olha só, observa aí. Eu só vou trocar a tela aqui para eu ver como é que vocês estão vendo aí. Tô vendo aqui uma pergunta no chat. Aí alguém me perguntou assim: Ô Dani, as aulas vão voltar sendo presencial? Eu vi falar que pelo menos laboratório ia voltar. Essas disciplinas que tem que ser de laboratório.
E assim, a turma de vocês já foi separada justamente para isso, né? Para que quando voltasse menos alunos para a sala de aula, tá? Então, a gente espera que sim, que volte em breve. Mas isso vai depender de muitas coisas ainda, gente, porque a gente tem que esperar essas reuniões da prefeitura, ver se vai liberar as aulas, porque se não liberar, nada feito, né? Dani, boa noite. Boa noite. Você está repassando ou essa é subsequente? Essa é, assim, eu não sei se eu passei uma muito parecida na aula passada, não lembro. Porque a aula passada, devido a acidente, Eu não te ouvi direito, não. Se você quiser repetir, Oi? repete o que você falou. É porque a aula passada eu perdi devido àquele Ah, tá. Não, acidente de então. carreta e tal. Não, tudo bem. Para quem perdeu a aula passada, hoje eu estou falando a mesma coisa que eu falei na aula passada, só que eu estou passando os exemplos diferentes. Aí é bom para quem assistiu a aula passada, que reforça, e para quem perdeu, começa aí daí. Não tem problema não. Mas se quiser pegar os exemplos que eu resolvi, galera aí. Se vocês quiserem criar um grupo de cálculo 2, juntar com a galera lá do que era da turma antes, né, que era todo mundo junto, civil, elétrica, produção. Se vocês quiserem juntar com eles novamente para fazer o grupo, faz um grupo de cálculo 2, que é quando vocês tiverem dúvida, me coloca também. E aí, às vezes, se eu não responder na hora, porque às vezes eu não consigo, né? Porque às vezes eu estou em outra aula. Então, se eu não responder na hora, às vezes alguém responde. Vamos criar esse grupo aí no WhatsApp? Fala aí para. Aí é bom que vocês compartilhem material, compartilha tudo. A Isabela, que é representante da Civil, né? Se ela quiser tomar frente, ou então qualquer um de vocês que criar, tá ótimo. Chega num acordo aí quem é que vai fazer. A Isabela tá aí, às vezes ela mesma já faz, já coloca todo mundo, tá? Pode me colocar também, que aí é bom que vocês vão se ajudando, porque às vezes eu não consigo responder, mas alguém já sabe, responde, e aí, ótimo, tá? Então, beleza. Na aula passada, olha só, eu falei com vocês sobre várias variáveis, tá vendo? Agora, as nossas funções, elas não vão ter somente o x, vai ter x, y, z. Então, a gente vai trabalhar com funções aí em 3 dimensões, os nossos desenhos das funções vão ser desenhos em 3D. Então, de vez em quando a gente tiver um tempo, eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que faz alguns desenhos, né, em 3 dimensões. A gente viu um pouquinho de funções com 3 dimensões lá na geometria analítica. Então, assim, agora a gente vai aprender a derivar, né? A gente vai aprender a fazer alguns desenhos e vai fazer no GeoGebra também. Só que o foco principal é derivar esse tipo de função, tá? Hoje, estou com a minha mão meio estranha aqui, que agora eu vou tentar usar uma luva, né? Eu tenho uma alergia aqui. Então, se vocês não reparam, não, esse plástico aí é uma luvinha, tá? Mas olha só. Então, vamos lá. Várias variáveis, ó. Então, agora a gente tem x, y e z. Aqui eu tenho x ao quadrado, y ao cubo e z elevado a 5. Como é que eu vou fazer uma derivada dessa função, né? Porque vocês estavam acostumados a fazer, por exemplo, você tinha uma função f igual a x ao quadrado, aí derivada disso é fácil. Desce o 2, diminui 1 grau ali no expoente. 2x, né? Só que agora a gente não tem só x, tem y, z. Como é que faz esse negócio? Não sei, né? Então, primeiro a gente começa aprendendo as derivadas parciais, tá? Para fazer as derivadas parciais, vocês vão se deparar com esse símbolo aqui, que é o DROM, né? Aí, por exemplo, derivada parcial em relação a
x, tá vendo? Então, quer dizer que a gente vai, apesar dessa função ser uma função de 3 variáveis, ó, x, y e z, nós vamos pegar e derivar essa função apenas em relação a x, tá? Aí, olha só como que a gente vai fazer. A gente vai pegar e vai. As outras variáveis, elas vão se comportar como constantes. Igual, aqui, ó, quando eu tinha f igual a 2x ao quadrado, a constante a gente mantém ela, a gente não tira. Então, ficava assim, né? F igual a 2 vezes derivado aqui. Desce o 2 e diminui 1 grau no expoente. Então, 2 vezes 2, 4. Ou seja, aquela constante que a gente tinha aqui, ela permanece aqui multiplicando o resultado da nossa derivada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Y e Z vão se comportar como constantes aqui, ó. Então, a gente vai copiar elas. Y ao cubo e Z elevado a 5. Por quê? A constante, quando ela está multiplicando, a gente mantém e deriva somente o que tem ali na variável, né? A gente derivou somente x ao quadrado. Deu 2x, eu continuo multiplicando pela minha constante. Então, agora, como a derivada parcial é somente em relação a x, y ao cubo e z ao cubo vão continuar aqui como constantes, tá? E eu vou derivar somente o que eu tenho ali de x, porque a derivada parcial é em relação a x. Então, a gente vai colocar essa derivada ali, ó, 2x. Na apostila tem um resultado, vocês podem conferir aí. Aí, olha só. Então, é muito parecido, ó, a constante que eu tinha era 2. O que é constante vai continuar multiplicando, a gente não some ele, não. Quando a constante está sozinha, derivada de uma constante sozinha é zero. Mas aqui as constantes não estão sozinhas, elas estão multiplicando x ao quadrado. Né? Aqui a constante está multiplicando x ao quadrado também. Então, esse é o processo para fazer a derivada parcial em relação a x, tá vendo? Agora, a gente vai fazer o processo para fazer a derivada parcial em relação a y. Então, agora eu tenho a função e eu quero derivar em relação a y, certo? Para eu derivar em relação a y, o que a gente vai fazer? O que vai ser constante agora? Vai ser constante o x e o z. Eu vou derivar somente o y. Então, o que é constante, eu vou copiar, tá? O que é constante, eu vou copiar aqui, vou copiar x ao quadrado, vai continuar ali multiplicando. Vou derivar apenas o y ao cubo aqui, ó. Então, se eu vou derivar o y ao cubo, porque agora a minha derivada é em relação a y, vou subir ele aqui. Ficou muito lá embaixo. Então, agora a minha derivada parcial em relação a y, eu vou pegar esse x ao quadrado, vou deixar ele aqui multiplicando e vou derivar apenas ali, ó. Então, 3y ao quadrado, certo? Eu derivei apenas o y ao quadrado, desci o 3 e tem também essa constante que a gente não colocou, né? Z à quinta. Esse é o resultado da derivada parcial em relação a y. Às vezes, fica mais elegante se a gente trouxer o número para frente, porque normalmente o número fica na frente, né? Então, 3x ao quadrado, y ao quadrado, z à quinta, tá? Aí, agora a gente quer aquela que ficou faltando, né? Eu tenho 3 variáveis, ó. Eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z. Eu vou querer agora a derivada parcial em relação a z. Para eu fazer a derivada parcial em relação a z, o que vai ser constante agora? X ao quadrado e y ao cubo, né?
Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado, y ao cubo, vão permanecer aqui multiplicando. E eu vou derivar o z à quinta. Então, eu vou derivar o z à quinta, derivada de uma função, né, com expoente assim, eu desço o 5, mantenho o z e diminuo 1 grau aqui no 5, né? Então, vai ficar 5z elevado a 4. Aí fica mais elegante se a gente trouxer o número para frente. Então, 5 x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Tá? Tá aí as derivadas parciais dessa função. Então, são derivadas de primeira ordem, porque a gente deriva uma vez só cada variável, mas cada momento a gente deriva em relação a uma variável. Ó. Aqui primeiro a gente derivou em relação a x, aqui a gente derivou em relação a y, e aqui a gente derivou em relação a z. E aí? Quem chegou agora, quem está assistindo a primeira aula, conseguiu acompanhar? Tá muito fácil. Que, Vitória? Tá dando para enxergar legal aí? É, a internet estava ruim naquele dia. E hoje? Hoje tá dando para ver direitinho? Ai, que bom, gente. Eu fico feliz quando dá certo. Beleza. É, mas é doido, né? A internet é assim, do nada. Ela tem vontade própria. Se a gente pudesse mandar nela, né? Ó, agora é a hora da minha aula, funciona direitinho. Olha só. Então, deixa eu dar uma olhada lá. Mais um exemplo. Já deram um print aí? Já copiaram? Deixa eu ver aqui. Mais um exemplo para eu fazer. Vou acompanhando aqui a apostila, ó. Vamos fazer essa letra B aqui. Posso apagar aí? Já deram o print? Agora ficou fácil copiar do quadro, né? Só printar a tela. Posso pagar? Me dá um ok no chat. Não tô vendo? Peraí. Então, a gente está gravando as aulas, tá? Depois eu vou ver se eu disponibilizo para vocês. Só para vocês, tá, gente? Tem que ter o e-mail da Docto para assistir. Vou deixar aqui na apostila para fazer outro. Ó, o próximo tá falando assim, f é igual xy ao quadrado mais yz. Então, como é que a gente vai fazer derivada parcial disso aí? Vai pensando aí até eu começar.
Ó, temos aqui, eu tenho uma multiplicação, ó. Aqui eu tenho duas variáveis, né? X e y quadrado. Tá somando com YZ, tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e... A lâmpada tá dando uma sombra ali no F, né? Tirar ela. Hoje eu também tô com a lâmpada, né? Pode ser por isso. Piorou, não piorou? Com a lâmpada fica melhor. Então, galera, vamos lá. Ó, tá me ouvindo aí? Então, tá. Então, tenho que fazer essa derivada aqui, né? Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, a gente vai derivar em relação... Eu vou pegar essa função f e vou derivar ela em relação a x. Aí, quando eu for derivar, o que eu vou fazer? Se eu estou derivando em relação a x, tudo que não é x é constante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o y ao quadrado. Vou copiar esse sinal de mais aqui. Aí, vou fazer a derivada desse aqui primeiro, ó. O que era, quando a constante está multiplicando, ela se mantém. Então, ficou ali y ao quadrado. Aqui o x está sozinho. Derivada de x, quanto que é? 1. Então, vai ficar 1 multiplicando o y ao quadrado. Só que aqui, olha, eu tenho x aqui, eu tenho duas constantes sozinhas. O que vocês acham que vai dar aqui? Porque quando a constante está sozinha, sem a variável que a gente está derivando, quanto que dá a derivada dela? Quanto vocês acham que vai dar essa daí? Fala para mim. Quem se arrisca aí? A dar um pitaco. 0, isso mesmo. Então, ó, como aqui a gente só tem constante, nesse caso as constantes estão sozinhas, dá 0. Então, essa derivada parcial, o resultado dela vai ser apenas y ao quadrado. Tá vendo? Somente isso. Vocês entenderam por que dá y ao quadrado? Tranquilo? Beleza. Então, agora, vamos fazer a derivada parcial em relação a y. Ó, vou colocar aqui. Derivada parcial em relação a... Ó, agora, o x que é constante, né? Porque eu estou derivando em relação a y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse x, eu vou colocar ele aqui, ó, x. Porque agora ele é constante. E vou derivar apenas o que tem y. Então, y ao quadrado aqui, nós vamos derivar ele. Eu vou pegar, eu vou descer o 2 e vou reduzir 1 grau no expoente. Era 2, passou para 1. Só que 1 a gente não escreve, a gente deixa assim. Vou repetir o mais ali, né? E agora, nesse termo, como eu estou derivando em relação a y, né? Aqui é y.
Agora não dá zero, não, né? Porque agora não é constante. Agora a minha constante aqui é só o z. Então, quando a constante está multiplicando, a variável em questão, ela permanece. Então, o z continua ali. Vou derivar o y. Derivada do y, quanto que dá? 1. Então, vai ficar 1 multiplicando z. E esse resultado, para ficar mais elegante, vai ficar assim, ó, 2x, y, mais x, mais z. Desculpa. Olhei ali, acabei colocando z. Então, aqui é z. E aqui é z também. Tá? Então, vai ficar 2xy mais z. Agora, vamos fazer a derivada parcial em relação a z. Quanto que vai dar? Então, agora, todas as outras variáveis que não são z são constantes. Então, olhando para cá, ó, x é constante e y é constante. Então, constantes sozinhas, o que acontece com elas? Quando as constantes estão sozinhas, a derivada dá zero. Isso mesmo. Então, aqui vai dar zero. Vamos manter o sinal por enquanto. E, como a gente vai derivar em relação a z, o y que é constante. Então, a gente vai manter o y aqui multiplicando e vai calcular. Qual que é a derivada do z? É 1, né? E aí, agora a gente escreve o resultado, ó. 0 mais y vai ser o próprio y. Então, a derivada parcial em relação a x deu y ao quadrado. Em relação a y deu isso aqui, ó. 2xy mais z. E em relação a z deu y. Tá? Então, esse foi o nosso resultado aí para essa letra B. E aí? Conseguiram acompanhar? Tem alguém que está com dúvida? Ou está tranquilo? Tranquilo? Ah, que bom, gente. Então, vai copiando aí, vai dando um print. Só vou pegar mais uma água aqui, que eu não peguei antes. Já volto rapidinho. Pronto, posso apagar esse? Posso? Vamos para o próximo. Beleza. Então, vamos lá. Vou apagar esse, então. A gente vai para o próximo. Eu acho que esse do LN aí, na letra C, eu fiz na aula passada. Mas eu vou fazer de novo aí. Tá? Ó, agora a gente tem, na letra C dos exemplos, F é igual a LN de
x ao quadrado, y, z. Beleza. Então, tô com esse aí. Agora começou a aparecer os logaritmos, né? Que vocês amam. Lindo, maravilhoso. Mas não precisa ficar assustado. O que a gente vai fazer? Nós vamos relembrar como que era a derivada do logaritmo neperiano quando vocês fizeram o cálculo 1, tá? Que era o seguinte, você tem f é igual a ln de u. Se você quer derivar isso, né? Se você quer derivar essa função, você pega tudo que está dentro do parênteses, no caso ali é u, deriva sobre o que está dentro do parênteses. Então, essa regrinha aí, ela é bem fácil, bem tranquila, tá? Então, a gente vai aplicar ela agora aqui com várias variáveis. Só que a gente vai fazer cada hora derivando uma variável, porque a gente está aprendendo derivadas parciais, tá? Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar essa primeira aí, né? Vou fazer a derivada parcial da função em relação a x, tá? Então, se a regra do logaritmo é pega tudo que está dentro, deriva sobre o que está dentro. Primeiro, eu vou deixar indicado. Eu acho que fica mais organizado a gente deixar indicado primeiro, para depois vir derivando, porque aí a gente corre menos risco de errar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui tudo que está dentro do ln, que é x ao quadrado, y, z. Vou derivar sobre tudo que está dentro. X ao quadrado, y, z. Só que aqui eu não vou derivar. Então, a regra é derivada do que está dentro sobre o que está dentro. Então, ó, eu peguei o u, derivei sobre u. Só que aqui eu não tenho u. Eu tenho x ao quadrado e yz. Então, eu vou pegar tudo que está dentro, vou derivar sobre tudo que está dentro. Beleza. Acabou aí? Não. Por quê? Agora, a gente está falando de derivada parcial. Então, a derivada dessa função em relação a x, o que a gente vai fazer? Se é em relação a x, y e z são constantes. Então, a gente mantém elas aqui multiplicando, ó, y e z, né? Elas vão manter ali como constantes. E eu vou derivar apenas o x ao quadrado. Então, vai dar 2x sobre x ao quadrado, y e z. Tá? Beleza. Dá para eu simplificar algumas coisas, porque aqui a gente tem uma divisão, né? E no numerador está multiplicando, no denominador está multiplicando. Se eu tivesse uma subtração aqui no denominador, eu não poderia cortar. Mas como eu tenho multiplicação tanto no numerador quanto no denominador, eu posso simplificar. Então, eu posso cortar esse com esse com esse com um aqui. E aí, meu resultado vai ser 2 sobre x. Tá? Então, bem tranquilinho aí, ó, para fazer essa derivada. É logaritmo? Aí você olha assim, ai meu Deus, eu não sei, né? Tá, beleza. Vou fazer uma revisão aqui, ó. Então, igual eu tava falando, né? Quando vocês veem aí, nossa, meu Deus, é logaritmo. Não quero. Ai, é muito difícil. Não precisa ficar assim, porque, olha, essa derivada do logaritmo aí, ela é bem tranquila, né?
É só a gente olhar a regrinha que vocês aprenderam no cálculo 1 e adaptar agora. Olha só. Então, como que a gente fez? A regrinha do cálculo 1 manda a gente pegar o que está dentro do parênteses, derivar e colocar sobre o que está dentro do parênteses. Então, essa é a regra do cálculo 1. Aqui a gente tem várias variáveis, só que a gente vai pegar tudo que está dentro, vai derivar sobre o que está dentro. Então, a gente vai copiar tudo, ó, x ao quadrado, yz, x ao quadrado, yz, e vamos derivar sobre x ao quadrado, yz, tá? Aí eu vou fazer essa derivada em relação a x. Quanto que vai dar essa derivada em relação a x? A gente mantém as constantes, ó, eu mantenho o y e o z, e deriva apenas o x. Por quê? A derivada é em relação a x. Então, a derivada de x ao quadrado dá 2x. Então, aqui ficou 2xyz. E embaixo continuou x ao quadrado, y e z. Agora, posso pegar e simplificar. Eu posso cortar esse z com esse, y com y, um x daqui de cima com um x aqui de baixo. Então, o que sobrou no numerador? 2. O que sobrou no denominador? Sobrou um x daqui. Então, vai ficar 2 sobre x, tá? Então, esse é o resultado da derivada parcial em relação a x. Agora, a gente vai fazer a derivada da função em relação a y. Em relação a y, vai ser a mesma coisa. A gente vai pegar tudo que está dentro do parêntese, que é x ao quadrado, y e z, vai derivar sobre tudo que está dentro, que é x ao quadrado, y, z. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou derivar apenas em relação a y. Então, x e z são constantes. Vai ficar x ao quadrado vezes... Qual que é o resultado da derivada do y? 1. E o z continua multiplicando porque ele é constante. Sobre x ao quadrado, y e z. Eu posso simplificar um z aqui com o de baixo. Posso cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E o meu resultado vai ser 1 sobre y. Tá? Agora, vou pegar e vou fazer a derivada parcial aí em relação a z. Como que vai ficar essa derivada parcial em relação a z? Vou seguir a mesma regra. Eu vou pegar tudo que está dentro do parênteses e vou derivar sobre o que está dentro. Só que a diferença é que agora eu vou derivar em relação a z. Então, vamos lá. Tudo que está dentro do parênteses ali é x ao quadrado, y, z. Sobre x ao quadrado, y, z. Vou derivar, né? Então, x ao quadrado e y são constantes. Derivada do z vai dar 1. Aqui embaixo vai ficar x ao quadrado, y e z. E a gente vai poder simplificar esse x ao quadrado com esse y com esse. E aí a gente vai ter 1 sobre z. Esse vai ser o resultado da derivada parcial. Então, ó, derivada parcial em relação a x deu 2 sobre x. Derivada parcial em relação a y deu 1 sobre y. Derivada parcial em relação a z deu 1 sobre z.
Beleza? Tranquilo? Todo mundo já está fera no cálculo 2? Posso dificultar? Pode? Vocês não estão falando nada é porque pode. Deu para entender? Vão ser meus engenheiros mais fodas, que vão ser feras no cálculo. É, isso aí. Amém. Vocês aproveitam para estudar. Então vamos lá. Letra D aqui tem umas news aqui. Vamos ver o que tem aqui pra gente, ó. Tem esse. Com a cena aqui, ó. Tem um ponto agora. Depois eu vou mostrar que a gente faz quando tiver ponto assim, tá? Vamos fazendo todos aqui, porque a gente vai devagarinho. Ó, tem um monte. Ah, mas esses aqui que tá aqui é de tarefa pra vocês, ó. Deixa eu ver. Hoje tá pronto. Olha, tá resolvido já. Ah, então eu vou ter que passar mais. Tudo resolvido. Vou fazer essa letra D aqui, bonitinha. Posso apagar, então, esse? Todo mundo já printou? Copiando aprende mais, viu, galera? O certo seria, depois dessa aula aqui, pegar, sentar, copiar esses prints, tudo aí no caderno. Porque quando a gente está copiando, a gente está memorizando, a gente está estudando, tá? Porque às vezes vocês têm preguiça, né? Ai, nossa, mas copiar, sim, copiar ajuda a entender, tá? Então, eu fiz aqui para vocês. Aí vocês já perceberam? Tipo assim, quando eu faço, vocês entendem tudo. Aí quando vocês vão fazer sozinhos, aparece um monte de dúvida, né? Ixi, não sei fazer sozinho. Então, por isso que vocês têm que acabar essa aula aqui. Talvez hoje não dá tempo, mas amanhã, final de semana, pega tudo que eu resolvi aqui com vocês, faça de novo. Tentem fazer sozinhos, sem olhar, porque é assim que vocês vão assimilando aí, tá? Peraí que eu perdi o exercício aqui. Esse aqui, né? Vou apagar aqui, hein? Esse. Então, a letra D é F igual a 2xy ao cubo mais raiz de z só. Olha só, galera. Então, vamos lá. Continuar o mesmo processo.
derivada parcial dessa função aí em relação a x. Então, ó, tudo que não é x é constante. Y ao cubo é constante, raiz de z é constante, tá? Então, eu já vou copiar as minhas constantes, que eu sei que elas vão continuar, né? Então, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar y. Só que essa constante aqui tá sozinha. Ou seja, a derivada dela é 0. Aí, a derivada do x é 1. Então, aqui o resultado dessa vai ficar 2 vezes 1, 2. 2y ao cubo. Só. Morreu aí, ó. 2y ao cubo, tá? Derivada parcial em relação a y. Derivada parcial em relação a y. Agora, tudo que não é y é constante. Então, eu tenho uma constante aqui e tenho também uma constante aqui. Aí, agora x é constante. Então, ele vai continuar ali multiplicando. E eu vou derivar apenas o y elevado a 3. Então, eu vou descer o 3 e vai ficar 3y ao quadrado. Essa derivada aqui, como o z está sozinho, e eu estou derivando em relação a y, ela é 0. Então, aqui, eu vou ter, ó, esse 3 que está multiplicando aqui, eu posso trazer ele para frente. Como está tudo multiplicando, eu posso multiplicar 3 por 2, vai dar 6. 6x y ao quadrado. Então, tá aí o nosso resultado, tá vendo? Beleza. Agora, eu vou fazer a derivada parcial da função, só que em relação a z. Agora, chegou a vez do z, né? Aqui eu tenho z? Não tem. Então, tudo isso aqui é constante. Então, como não tem z aqui, as constantes estão sozinhas. Derivada de constante, como tudo é constante, vai dar 0. Mas, agora, derivada do z aqui. Derivada do z. Como que a gente faz a derivada aí de raiz mesmo? Alguém tem alguma sugestão? Me fala aí. Menos 1. Ó. Isso. Z elevado a menos Z elevado a meio, né? Positivo. Isso, igual o Carlos colocou aí, né? Isso. Então, fica mais fácil da gente fazer essa derivada aqui, né? Então, quer dizer que essa função aqui, esse z a gente pode fazer assim, né? Z elevado a meio. Z elevado a meio. O que a gente vai fazer para derivar? A gente desce meio e subtrai 1. Aí vai ficar meio menos 1. Correto? Então, para a gente terminar aqui, vai ficar assim, ó, derivada parcial de z em relação a z, né? Vai ficar 1 meio vezes z. Meio menos 1 dá menos meio. Aí entra aquela propriedade, né? Quando o expoente é negativo, a gente coloca o z no denominador. Então, fica 1 meio vezes 1 sobre z elevado a meio, que é a mesma coisa que 1 meio vezes 1
raiz de z. Ou pode já multiplicar isso daqui, né? Colocar assim, ó. Quando a gente fizer essa multiplicação, vai dar 1 em cima, 1 vezes 1, né? É 1. 2 vezes z elevado a meio, mesma coisa que z, 2 raiz de z. Tá? Beleza? Ó, então, tinha tudo constante. Derivada de constante é 0. Aí aqui, raiz de z é a mesma coisa que z elevado a meio. O que a gente faz para derivar z elevado a meio? Mesma coisa se fosse 2. A gente desce o expoente, desceu o meio e reduziu aqui 1 grau no expoente. Meio menos 1. Aí, aqui, essa constante a gente mantém multiplicando meio vezes z elevado a menos meio. Que é a mesma coisa que meio vezes. Quando o expoente está negativo, a gente usa aquela propriedade, que a gente coloca um numerador e põe a potência no denominador, só que o expoente fica positivo, né? Aquela propriedade. 1 vezes 1, 1. Z elevado a meio é a mesma coisa que raiz de z. Então, eu posso falar que o meu denominador é 2 raiz de z. Tá? E aí, agora foi? Copia aí. O que você não entendeu lá no final? Quando transformou aí? É aquela propriedade, ó. Vocês lembram? Por exemplo, se você tiver assim, ó, x elevado a menos 1. Minha caneta agora tá tão boa que ela não apaga com o dedo. Então, peraí. Ó, você tinha x elevado a menos 1. Quando o expoente está negativo, a gente não faz assim? Para deixar o expoente positivo, coloca como fração 1 sobre x elevado a 1. É aquela propriedade. Só que aqui era z elevado a menos meio, tá vendo? Aí eu fui, copiei o meio, que tá multiplicando aqui, deixei aqui multiplicando e transformei só isso daqui, ó. 1 sobre z elevado a meio. Aí o expoente era negativo, ficou positivo, tá vendo? Beleza. Então, é aquela propriedade, ó. Isso é igual a isso. A gente pode escrever assim. X elevado a menos 1 é igual a 1 sobre x. Né? Então, aqui a gente está só aplicando propriedade. A gente está reescrevendo o que a gente derivou. E aí, agora eu vou multiplicar. Ó. 1 vezes 1 vai dar 1. E aqui no denominador vai dar 2 raiz de z. Tá? Então, agora eu tenho 1 sobre 2 raiz de z. Deu para pegar agora, Lara? Beleza. Então, vou tirar aqui, porque isso aqui é só para explicar a propriedade aqui para vocês, tá? E aí, galera, esse daí deu para acompanhar?
Tem mais alguém que está com dúvida nele? Posso seguir em frente? Me conta aí se já pode apagar, se não pode. Foi? Cadê vocês? Bola para frente. Então, já fizemos a letra D, vamos fazer a letra E aí. Ó, galera, aqui na apostila, quem está olhando a apostila aí, eu tenho todos os exercícios resolvidos aí, tá vendo? Então, assim, vocês têm a minha resolução e tem também aqui, quem quiser conferir, né? Para vocês entenderem cada vez mais. Tem os exemplos. Vamos fazer essa letra F aí, então. Letra E. Função é igual a 3x sobre z. Beleza. Então, a gente tem aí essa função e vamos calcular as derivadas parciais, né? Então, vamos lá. Ó. A primeira, que é a derivada parcial da função em relação a x, vai ser igual, ó, as outras variáveis são constantes. Z é constante, então, a derivada de x é 1. Então, vai ficar 1 vezes 3, que é 3. Pronto. Eu acho que tá faltando coisa aí. Porque, ó, eu tô olhando a letra E, né? Nessa letra E, quem tá acompanhando o material aí, tá 3x sobre z. Só que aí ele deixou aqui na primeira derivada 3y sobre z, tá vendo? Eu acho que tem um erro de digitação.
essa função aqui, na verdade, ó, é 3xy, tá? Então, arruma aí, anota aí, porque quando vocês estiverem estudando, vocês sabem que aqui, ó, na verdade é 3, ficou ruim, peraí. 3xy. Então, o y vai se comportar como constante, porque eu estou derivando em relação a x. Então, vai ficar, derivada do x é 1, vezes 3, 3. E o y mantém, tá? Então, isso é o que a gente tem aí. Aí, agora a gente vai fazer a derivada parcial da função, só que em relação a y. Então, em relação a y, o que vai ser constante agora? Que a gente tem com x. Então, a gente vai manter o x, vai ficar 3x, vai derivar o y, vai dar 1. 1 vezes 3x é o próprio 3x. O z é constante, está dividindo ali, a gente mantém ele, tá? Agora, nós vamos derivar a função em relação a z. Em relação a z, fica mais fácil se a gente considerar que essa função ali é essa, ó. A gente quer derivar 3xy z elevado a menos 1. Vocês concordam que eu posso escrever assim? É a mesma coisa que z elevado a menos 1? Quem não concorda? Quem tem dúvida nisso? É, porque fica mais fácil de derivar. Bem mais fácil. Tá? Que agora, ó, a gente vai derivar em relação a z. O que vai acontecer? Esses caras aqui são constantes, né? Então, a gente vai copiar eles, ó. 3xy. E o que é constante ali, a gente vai, ó, o que é variável, desculpem, o que é variável, nós vamos derivar, né? Porque a gente está fazendo em relação a z, então agora ele é variável. Então, a gente vai descer o menos 1, vai ficar z menos 1, menos 1. Então, o grau já era negativo, só que eu estou subtraindo 1 por causa da regra da derivada. Aí vai ficar 3xy. Esse menos 1 vai deixar tudo negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse menos aqui para frente, de uma vez. Então, vai ficar menos 3xy, e aqui vai ficar z elevado a menos 2. Tá vendo? Ficou bem mais fácil do que a gente fazer regra do produto. Mas, se você falar assim, ah, eu quero fazer a regra do produto, não vai dar errado, não. Tá? Beleza? Tem dúvida nesse aí ou tá tranquilo? Esse aí é tranquilinho, né? Se tiver dúvida em alguma parte, me conta. Tranquilo? Oi.
Mas o que você vai fazer com o Z? Não, ele não vira um, não. Uh-uh. Você tem que fazer desse jeito. Não, porque olha só, ele está no denominador. Aí, quando ele está no denominador, ou você faz isso, você sobe com ele, ou, como ele está no denominador, ou você aplica a regra do quociente. Lembra? Ó, você tem uma função em cima, G, e uma função H. Porque quando a variável está no denominador, você tem uma função ali. É uma função de primeiro grau, bem simples, mas é uma função. Então, nesse caso, como ele está no denominador, não dá 1. Se ele tivesse no numerador, daria. Mas ele está no denominador, ele está dividindo. Então, é diferente. Ou você transforma ele em potência negativa, ou você tem que fazer a regra do produto nesse caso. A sua dúvida ela é boa, tá? Ela é importante, inclusive, porque às vezes tem gente que está com a mesma dúvida e a gente esclarece isso. Se tiver no denominador, não pode fazer assim. Não dá 1, não. Tá bom? Aí, ou faz a regra do quociente, né? Aquela regrinha que vocês estudaram bastante, né? Que é G' vezes H menos GH' sobre H ao quadrado. Aí o Z ia aparecer aqui, ó. Como o Z está no mesmo lugar do H, o Z ia aparecer aqui. Tá? Ou faz assim, ou faz assim. Só porque o Z está no denominador. Beleza? Então tá. Deixa eu ver aqui qual é a próxima. A próxima tem um LN ali. Vamos fazer mais um LN. Então, letra F, o que a gente tem aí? A gente tem Ln de x ao quadrado mais y